vocês vão ver na primeira quadro do PowerPoint que existe um endereço de e-mail meu na ABC Curso de Cinema. Vocês todos e todas poderão, se necessário, escreverem diretamente para a ABC Curso de Cinema, contatando comigo, entende? Isso é muito importante. Eu sinto que não vai poder haver, nesse momento, uma interatividade ao vivo, pelo sistema que nós estamos usando no momento, mas, como o Liano disse, seria muito bom, e se vocês necessitarem e quiserem, deixem suas perguntas no YouTube, no canal do YouTube agora, e essas perguntas vão ser repassadas para mim internamente e eu vou tentar respondê-las, tá ok? Então, eu vou começar a compartilhar. Espero que vocês estejam vendo aí, compartilhamento. Então, vocês vão todos poder ver que o método de análise da imagem cinematográfica é uma aula inicial nesse curso chamado Estética da Cinematografia, que está sendo elaborado pela primeira vez na ABC Curso de Cinema, vai ser lançado agora em dezembro, mas que eu venho ministrando nos Estados Unidos, no Art Center College of Design, por algum tempo. Aqui está o meu endereço, o meu e-mail, diretor.ensino@abcinecursos.org.br. Então, eu vou iniciar. Espero que vocês gostem e possam utilizar. Então, inicialmente, sem querer falar de mim, e aqui o ponto que eu chamo é meu credenciamento, o Liano já gentilmente contou um pouquinho da minha história, mas é importante que vocês saibam como é que eu cheguei a essas pequenas conclusões. Vocês vão ver no final que o método é um método muito simples e eu faço todo o possível para que tudo que eu passe e tente passar para frente comece de uma forma de pouca complexidade e vai aumentando a complexidade. Mas eu desenvolvi esse método para que seja um checklist, uma coisa que você não precisa ler na hora que você estiver filmando ou depois de ver um filme, mas que você possa ter como uma memória muscular. Ou seja, que quando você vai interpretar alguma imagem, você possa utilizá-lo automaticamente. Muito bem, a minha formação, eu me formei em Fine Arts, em Belas Artes, no Rio, ainda jovem, e depois descobri a fotografia junto da arte moderna e passei a então, não vou contar a história da minha vida nessa história, mas aí o Lijano já lhe colocou. Eu fui um diretor de fotografia até nos últimos 12 anos, mas desde o começo eu sempre gostei de passar as informações que eu obtinha, até por uma questão de que quando você tem uma didática e uma dialética, você acaba aprendendo também com essa experiência. Então, há uns 13 anos atrás, eu parei realmente de fotografar e fui convidado a ensinar no Art Center College of Design. Por que eu menciono isso? Não é uma questão de arrogância ou querer dizer que eu estou lá. Porque o Art Center é uma escola muito importante nos Estados Unidos, uma das 3 escolas mais importantes de cinema de Los Angeles. O Art Center ele tem uma especificidade, porque é uma universidade com várias faculdades ao redor, todas relacionadas ao design. E não, desenho de automóveis, desenho de produto, desenho de publicidade, ilustração, mas com 2 escolas, uma das quais é muito famosa, que é a Escola de Fotografia,
onde esse grande fotógrafo americano chamado Ansel Adams desenvolveu o método de Zone System. Vocês devem, vários de vocês, colegas, devem ter ouvido falar nisso. Isso foi em 1941. Essa descoberta do Ansel Adams de baixar a curva sensitométrica, de diminuir o contraste da revelação nos filmes negativos, teve uma suma importância. Depois do desenvolvimento da técnica de zonas dele, que veio trazer para a cinematografia digital o que se chama log. Não vou entrar nisso, porque isso faz parte de um outro curso, mas eu só querendo dizer que eu tenho o privilégio de estar numa escola agora de cinema, onde o Ansel Adams teve sua participação e sua contribuição incrível para todos nós. No Art Center College of Design, nós somos o corpo docente, o corpo da faculdade, incitado a se utilizar um modo que se chama critical thinking, ou seja, de pensamento crítico. Ou seja, não só você tem o trabalho prático, que nos Estados Unidos chama hands-on, e eu sei que todo mundo adora pegar numa câmera, adora fazer uma iluminação, mas nós sempre embutimos e tentamos desenvolver como nós fazemos aqui, por que nós fazemos aqui. Então, essa aula, que é uma primeira aula que eu dou em todos os meus cursos, e eu vou desenvolver, tenho 3 cursos principais, eu tenho de cinematografia para diretores, cinematografia avançada e iluminação da narrativa, iluminando a narrativa. Esses cursos são cursos que misturam a teoria e a prática, mas eu sempre mantenho a importância de trazer uma parte teórica que é bastante importante para você saber aquilo que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Então, aqui eu coloco essa frase, ou esse conceito de que é sempre pensar o que fazemos, como fazemos e com quem fazemos. E também é importante saber como nós somos, ou seja, como nós somos como diretoras ou diretores de fotografia. Pensar, entende, no relacionamento que nós temos com várias partes desse processo tão complexo de que é fazer filmes. Então, o entendimento do roteiro, a relação com a direção, relação com a luz, relação com a câmera, dos processos e, principalmente, com os espectadores, que para aqueles e aquelas que nós fazemos nosso trabalho. Então, vocês vão ver que, então, eu começo a usar um método de relacionar todas essas coisas para termos esse entendimento global e específico do que nós fazemos. Então, eu vou avançar. Então, aqui eu coloco uma série de frases, mas é o objetivo do curso, desse curso maior que se chama Estética na Cinematografia. O método de análise está embutido nisso. O curso está baseado no método de análise crítica aplicado a uma arte visual, usando os elementos visuais, 13 elementos visuais que são usados tanto no set de produção de cinema e TV e streaming, quanto na análise de filmes realizados. Esse curso discutirá como perceber esses elementos usando títulos de filmes representativos daquele elemento em particular. Mais tarde, vocês vão entender como é que essa história se dá. O curso, mas o método está embutido nesse curso, não posso separar uma coisa da outra. O curso é importante tanto para os estudantes de direção e mesmo diretores que querem aperfeiçoar seus conhecimentos em cinematografia e a comunicação com os diretores de fotografia.
quanto para os diretores de fotografia que querem aperfeiçoar a qualidade na produção de suas imagens cinematográficas. Então eu começo e eu peço desculpas se certos pontos aqui são ou bastante superficiais ou totalmente óbvios, mas é que eu gostaria de levantar, dar nome às coisas e, através dos nomes, vir certos conceitos que vão se empilhando, que vão se somando aonde eu quero chegar. O que é a cinematografia? Cinematografia é a arte e a ciência da captura e reprodução do movimento de imagens, não da imagem em movimento, como às vezes a gente diz. Muito bem. Isso aqui, é claro, é muito óbvio, mas torna a nossa carreira uma carreira e a nossa profissão uma profissão muito peculiar, porque ela tem essa dualidade. Ao mesmo tempo, você tem que lidar com a estética do que fazer, e para isso nós somos pintores da luz, conhecedores de arte. Não vou dizer da beleza, porque é um conceito que não se usa mais, mas também, em paralelo, do desenvolvimento tecnológico. A câmera, de uma certa forma, é o nosso olho e o nosso pincel ao mesmo tempo. É aquele que vai traduzir e vai levar a imagem criada nessas discussões todas que a gente vai ver. Então, essa dualidade faz com que nós tenhamos que ter, de certa forma, um balanceamento entre a estética das coisas, mas também o desenvolvimento tecnológico que avança de uma velocidade espetacular. E eu acho que até, talvez, nós todos e todas competimos, de uma certa forma, na parte estética, no talento, mas somos muito solidários, muito amigos, muito juntos nas discussões e na ajuda de uns aos outros da parte de informação tecnológica. Não é isso? Então, começa que é uma carreira um pouquinho diferente das outras carreiras que vocês, todas e todos, podem imaginar. Aqui, outra coisa que é a nossa importância, que eu acho que nós temos que ter tanto orgulho quanto cuidado do que nós fazemos, porque não existe cinema sem cinematografia. No ponto anterior, eu também coloco a parte da dualidade arte e ciência, também a parte de captura e reprodução das imagens. Ou seja, pensar nisso é muito importante. Não é só fazer uma coisa, abrir um monitor, gravar, entregar o cartão de memória, mas acompanhar esse processo e saber como chegam as nossas imagens até o final, até a reprodução numa tela em que ela vai ser entregue. E isso pressupõe o conhecimento não só de uma operação de câmera, do que passa nela e da gravação, mas o conhecimento do que se chama workflow. O workflow digital, hoje em dia, é um workflow muito complexo, em que existe uma possibilidade muito grande do aperfeiçoamento das imagens, tanto da parte de cor, como reenquadramento, como aplicação de efeitos visuais e todas as outras coisas que vocês sabem. Tem a parte de colorimetria, que é tão importante, que você pode quase refotografar aquilo que você fez, reinterpretar aquilo dramaturgicamente ou dramaticamente, digo. Então, não existe cinema sem cinematografia. O cinema hoje, a cinematografia, digo, está numa série de campos, entende? Das telas enormes, das projeções grandes, em que tem prêmios como o Oscar e prêmios a todos os colegas, as celebrações todas, mas uma série
de atividades que estão aí nesse gráfico, eu não vou ficar mexendo, mas que envolvem até games, então até publicidade que hoje em dia estão nos celulares e até em relógios digitais. Enfim, sempre que a imagem está movendo de uma forma ou de outra e que você tenha que capturar e reproduzir, isso daí é cinematografia. O que é arte? E eu coloco isso aqui também de uma forma muito rápida, muito simples, porque é importante saber que tipo de artista nós somos. Nós somos artistas? Claro que somos artistas. Nós somos criadores, criadoras? Claro que somos. Mas é bom entendermos isso. E eu quero colocar aqui que isso é uma coisa que eu vou desenvolvendo. Tem colegas aqui que podem estar não conformes com as coisas que eu vou avançar, e seria interessante que se inscrevesse, que se participasse, colocando tudo. Então, a arte é a expressão da subjetividade humana, mais claramente de suas diferenças. Isso aqui é muito importante. Seria terrível se a natureza, o nosso desenvolvimento, nos criássemos iguais, não é isso? Seria muito boring, como se diz, muito maçante, muito chato. Ou seja, porque nós somos diferentes, nós criamos coisas incríveis. E também no entendimento da nossa a subjetividade que faz com que nós vejamos os outros e as outras diferentes, nos faz maiores e nos faz mais ricos intelectualmente e existencialmente. Então, eu diria que a arte é a expressão mesma da humanidade, não é isso? Então, também a arte é a criação do novo e, preferencialmente, do original. Quando se coloca a arte como a criação do novo, o novo pressupõe o que já existe, ou seja, é um aperfeiçoamento, talvez, de uma escola que está acontecendo e vai se desenvolvendo. As pessoas, os espectadores, querem novidade. As pessoas querem coisas novas. É isso uma das atividades principais do artista, de nós, como criadores e criadoras. Agora, o que se espera também, e o que é muito importante, é a criação do original. O original é aquela ruptura que existe historicamente. O original, às vezes, como, por exemplo, o movimento modernista em arte, né? A pintura vinha de uma forma em que dos predicados principais dos pintores do século XIX, depois do começo do século XX, era copiar, não é? Reproduzir a imagem quase de uma forma fotográfica. Veio a fotografia, não é? Esse predicado, essa arte de copiar, passou a existir. Rapidamente floresceu a pintura moderna, uma série de expressões modernas, e que isso foi abandonado, e olha a riqueza que foi o começo da pintura impressionista, expressionista, entende, no século XX, não é? De uma coisa extraordinária. Então, para o original, eu digo que é essa quebra que existe em cada momento historicamente. Como isso acontece, a gente não sabe, entende? É a própria humanidade que vai levando, entende, seus momentos de alegria ou de desespero, de avanço ou de perda. Então, vamos. A arte necessita a produção de um objeto de arte. Ou seja, um não pode chegar por aí e dizer, não, eu sou diretor de fotografia, e aí, está bem, eu sou diretor de fotografia, mas cadê a sua arte? Não é? Então, há essa criação, e eu disse que quando um objeto de arte é criado, ele necessita de um certo de entendimento, mas não é um entendimento necessariamente racional, mas que se possa criticá-lo. É muito importante para todos nós que, quando vocês criem certas coisas,
vocês não simplesmente entreguem as coisas e deixem para frente dado como totalmente entregues e terminados aquilo que vocês façam. É sempre muito importante que nós tenhamos algum tipo de crítica, no sentido de que seja visto, entende, por outros seres, principalmente para nós, pelos espectadores. O que é a ciência? Não vou entrar aqui nisso, mas a ciência que produz, a ciência, eu digo aqui, a aquisição de conhecimento objetivo, ou seja, da matéria mesmo, através de comparação, pesos, números, medidas. Isso é muito importante para nós. A ciência produz tecnologia que é muito importante para a matéria, e é uma matéria muito importante para o desenvolvimento da cinematografia. Também não vou me manter nisso, mas eu quero manter de que nós somos artistas, nós somos criadores, mas nós temos certas coisas embutidas em nós de uma complexidade maior do que um artista no começo do século passado. Então, aqui, eu vou me permitir a fazer uma descrição e uma análise simples do que é o processo de criação e produção cinematográfica. Eu vou diferenciar, primeiramente, comparando os processos de criação individual e criação coletiva, que é o nosso caso. Não é? Então, o processo de criação individual, que às vezes é chamado de criação de arte pura, ele tem certos elementos que a gente tem que entender, que seria importante se entender. Por exemplo, pintor, um fotógrafo de estilo, entende? Ou um roteirista, um escritor, eles têm uma série de comportamentos ou coisas que os seguem, como sentimentos, coisas que são o seguinte: solitude. Não é solidão. Solitude, que é essa coisa incrível que nós vivemos dentro de nós mesmos e as pessoas não saberem o que você está vivendo. Entende? A solitude é como uma câmera ligada o tempo todo, tendo que você fazer as coisas mais simples, como levantar e buscar tomar um café, sair, trabalhar, entrar no carro. Você está sempre sozinho, de uma certa forma. Não é que você esteja só, mas você tem essa coisa dentro de você que é como uma câmera cinematográfica rodando. Introspecção, que mesmo que você esteja com esse mecanismo sensível em relação à realidade, os objetos, outros seres que te cercam, você tem uma capacidade de buscar isso e passar isso para dentro de você. Inspiração. Inspiração são elementos ou então um sentimento que, quando você reconhece alguma coisa, por melhor ou pior que seja, ela serve de elemento para teu processo criativo. Automotivação. O artista individual, e esse que faz a arte pura, eu deixo aqui um artista individual que não é comprometido com nenhum tipo de pedido, não é artista comercial, ele pode estar sozinho, mas ele não está seguindo nenhum pedido. Ele faz a arte que ele quer, não é isso? Então, ele tem uma automotivação. Eu gosto de flores, eu gosto de animais, eu gosto de guerra, eu gosto de luz, eu gosto de esporte, eu gosto de drama, eu gosto de documentário. Você tem uma automotivação, você parte para aquilo. E o livre-arbítrio, não é? O artista individual, ele tem essa coisa que é a nossa ânima. Você faz determinadas coisas que você quer, não tem pedido nada. Entende? Eu digo, então, que a arte pura é uma forma, a criação de uma forma sem nenhuma função. Você faz o que você gosta. Picasso tomava lá o absinto dele, ficava muito louco, ia pintar gerações, noites maravilhosas.
morreu louco, entende? Modigliani gostava de pintar mulheres, sei lá, lindo, trouxe uma beleza inestimável como pintor, morreu tuberculoso. Picasso, outros artistas se deram bem, ou seja, mas faziam o que queriam e tinham suas próprias responsabilidades. Isso são artistas que não seguem, entende? Que criam formas, que criam belezas, que não é um termo, mas que criam coisas que te agradam, que te choquem, que passam sentimentos sem nenhuma função. Não é isso? Muito bem. Agora, os processos de criação e produção cinematográfica eles são diferentes. E aqui eu vou para eles. Hoje em dia, eu vou colocando aqui a forma de uma produção industrial, produção dos estúdios ou de produtores, e isso tudo inicia com o produtor. Ele vai ser o detentor dos direitos patrimoniais e direitos não necessariamente autorais, mas ele manda naquilo que ele quer. Ele vai fazer uma coisa. Ele adquire uma ideia, alguma coisa, um livro, e parte para criar um roteiro. Aí nasce um roteirista, que pega aquela ideia, o livro, e vai transformar essa ideia e tudo num documento em que vai nos guiar um pouquinho para frente. Logo depois disso, ele vai contratar um diretor ou uma diretora que vai interpretar aqueles textos e vai passar, então, para uma forma audiovisual. Não é isso? Então, aí a importância tremenda dessa função de direção, porque é justamente a pessoa que faz a tradução de alguma informação, de um drama, de qualquer coisa que esteja escrita de uma forma literária, roteiro literário, e vai passar para uma outra linguagem totalmente, infinitamente complexa. Muita gente acha que logo depois o diretor ou a produção contrata o diretor de fotografia, mas não é verdade. Entende? Numa produção, nós vamos contratar, o que vai ser contratado é uma direção de arte, ou production design. Em cada lugar tem uma conotação um pouco diferente, mas é um diretor, uma diretora de arte. Aí nós somos contratados, as diretoras e os diretores de fotografia são contratados. Aí nós passamos a criar nossas equipes, os assistentes ao redor da câmera, um gaffer, um iluminador, não é isso? E aí esse processo vai de filmagem para edição, para a criação de um digital intermediate, até para a entrega. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando um processo técnico e industrial. Então, você já vem aqui que para fazer o que nós fazemos, nós já estamos rodeados de outros fatores e que existe um tubo aqui que mais ou menos você vai se meter, que é um workflow de filmagem, não é da produção cinematográfica. Então, você vê aqui que a motivação agora de nossa motivação é externa. Não é o que você quer fazer, não. Você aqui agora está sendo guiado por uma outra motivação, que é a motivação que inicia por o próprio desenho da produção. O trabalho é coletivo, você não está mais sozinho. E se vocês tiverem experiência em set, vocês vão ver e concordar comigo que em 12 horas de trabalho, tantas horas de trabalho, talvez 85% seja relacionamento humano. Não é isso? Você tem que fazer um tipo de liderança, você vai ter que avançar com aquilo que você quer fazer e passar essa emoção, passar esse querer, passar o que você sabe para outros, recebendo informações daqui e passando para outro. Então,
essa expressão passa a não ser mais a expressão de uma pessoa só, mas uma expressão coletiva. E mesmo que a mídia geralmente põe uma pessoa em foco como um autor ou como uma autora, ou a importância num diretor ou numa diretora, todo mundo sabe que sem uma equipe muito boa, você não consegue fazer um filme muito bom. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter orgulho e temos que ter amor de que sempre que você fizer parte de um filme ou de um processo como esse, o teu trabalho está ali dentro, expressado e colaborado pelos outros. Nisso, então, ao papel de liderança, não é, da nossa função é muito importante. Então, aqui, por liderança, é quando eu coloquei que você passa a maior parte do tempo tentando conseguir fazer coisas que vocês acham que são próprias para aquilo que você foi chamado a fazer. Então, liderança é um ponto muito importante. A comunicação, então, entre departamentos, a gente vai ver um pouquinho na frente, é de suma importância. É muito difícil, se você é uma pessoa fechada, uma pessoa tímida, de você não conseguir. O trabalho, às vezes, do diretor ou diretora de fotografia é um trabalho diplomático, de você lidar com gente. Hoje em dia, se vocês tiverem a oportunidade, na sexta-feira vai haver uma palestra dedicada, vai haver um quadro dedicado à carreira, às nossas carreiras, em que vários colegas vão falar do que isso, porque muitos de nós ficamos sozinhos em relação a isso, sozinhas. Não sabemos o que fazer diante dessa coisa, essa indústria tão íspera, que não tem fábricas, que uma coisa acontece aqui, um projeto acontece lá. Como é que você faz? Como é que você se desenvolve a carreira? Nós vamos ter uma palestra sobre isso e eu convido vocês a ver na sexta-feira, viernes, às 10 da manhã, horário de Brasília. Então, a gente diz então que o cinema é um ambiente de criação coletiva, é uma repetição. Mas isso que é importante, eu acho que isso é importante para nós não nos vestirmos simplesmente como autores, criadores do século passado, mas entender que nós temos um relacionamento totalmente diferente do tipo de arte que nós criamos. Muito, se o fazer cinema é um ambiente de criação coletiva, ele necessita de planejamento e design. Então, é aqui que eu acho que existe uma quebra, não é? Que é a diferença. Você não faz o que quer, na hora que quer, na inspiração e com o seu próprio estilo. Ao contrário, você tem o seu conhecimento, a sua cultura cultivada, você vai entregar para alguma coisa que foi pedido, como um blueprint, como uma planta, não é, da construção de qualquer coisa. Então, isso necessita de planejamento e design. Entende? Design de uma forma de desenho maior, porque é uma palavra que se vem desenvolvendo. Então, o workflow da produção audiovisual é muito óbvio, mas eu ponho aqui até para as pessoas que entendem. Começa ideia, desenvolvimento, pré-produção, filmagem, pós-produção e distribuição. É muito importante, todos nós, que nós tenhamos isso claro, que as coisas estão vindo pedidas lá da frente, que nós vamos, de uma certa forma, servir, que nós vamos planejar o que vai ser melhor para todo mundo. O que é design, então? Design é justamente forma com função. Eu faria um parâmetro paralelo, um paralelismo da construção de uma sala, de um estúdio de cinema. Você, quando vai construir, pede a um arquiteto construa um estúdio de cinema, ele vai fazer os tetos altos, com coisas que você possa ter, distribuição
de eletricidade, talvez um fundo que seja infinito, alguns passilhos, catwalks, para você poder iluminar por cima, entende? Uma entrada generosa para você entrar com cenários, com materiais grandes. Ele vai fazer uma caixa possivelmente retangular, não é isso? Ele vai pintar as paredes e forrá-las de uma cor neutra. Ele não vai usar o gosto dele, pessoal, por um amarelo ou por um magenta e fazer parede verde, porque ele é um arquiteto, ele está dentro de um design, ele está cumprindo uma função. Então, para isso, ele vai desenvolver essa história, não é isso? Então, eu digo que design é forma com função. O que isso aí tem que a ver conosco? O que acontece é o seguinte: nós todos e todas estamos aqui, desde o começo, para seguir o roteiro cinematográfico. Entende? Mesmo o diretor, que tem talvez a possibilidade mais ampla de criar em cima de um roteiro literário, não é isso? Vai ter que responder por aquele roteiro. Aquilo é uma encomenda, entende? Você vai trabalhar em cima daquilo. Então, o roteiro, o diretor serve um roteiro. Como diz Bob Dylan, you got to serve somebody. Você vai ter que servir alguém. No caso aqui, servimos um roteiro. Esse roteiro é logo discutido entre o diretor com o diretor de arte. Isso é outra coisa que a gente tem que entender, é que tudo que está na frente da câmera é função da direção de arte. Nós podemos nos adequar ou ter a colaboração do departamento de arte, que é muito importante para todos nós, para fazer com que elementos sejam colocados ou certas coisas sejam exigidas para que a cinematografia, a produção da imagem depois, melhore. Então, vem aqui o primeiro relacionamento que você vai ter em paralelo. Claro, o diretor vai ter um relacionamento com o diretor de fotografia, que vai ter relacionamento com o roteiro. Mas esse triângulo aí é aonde a imagem cinematográfica é criada. É isso. E o respeito a essa coisa toda é muito importante, mas você vê aqui que nós estamos relacionando uns aos outros, mas com o roteiro no meio. Então, eu diria que essa coisa que eu disse no princípio, que o conceito de beleza caiu, isso é bonito, isso é feio, isso não existe mais. Isso aí é meio ético, isso não se envolve mais com arte. Hoje em dia, o conceito que se usa para o que está certo é o conceito de propriedade. Como eu quero dizer isso? Em português, essa palavra tem um outro significado, mas pode servir. Mas em inglês, o termo seria proper, aquilo que é próprio para aquilo que foi pedido. Então, muito bem, nós vamos fazer uma filmagem de um filme, de um drama que sei lá, triste, não é uma comédia. Então, nós vamos usar um tipo de contraste, nós vamos usar um tipo de cor e tal. Então, a criatividade, a criação é de você encontrar aquilo que é próprio para aquilo que você está fazendo. Se você, mais tarde, nós vamos ver situação que se chama o estado da arte, state of art, de certos diretores de fotografia ou das obras mais recentes que são consideradas tão importantes, você vai ver que os melhores diretores de fotografia, o que fazem? Eles encontram esses elementos que são próprios para aquela história que vai ser contada. E você vai ver a peculiaridade de um bom diretor ou uma diretora de fotografia, que é o seguinte: quando você vê a sua filmografia, você não vai encontrar
uma imagem, um look de um filme igual ao outro. Ao contrário, você vai ver uma diversidade, você vai ver uma diferença, porque nós estamos trabalhando, então, com o conceito de ser, entregar criatividade que seja própria, proper, entende? Ou seja, em português, agora dizer que isso tenha propriedade. Então, esse conceito de beleza e feio é de uma subjetividade, entende, individualista, totalmente individualista. Você pode dizer, você pode achar o que você quiser, mas o que é reconhecido no final por todos nós é o conceito de propriedade, ok? Vou avançar. Então, agora, eu vou entrar no que está sendo colocado antes, entende? Como o título da palestra, que é a análise da imagem cinematográfica. Então, nós vamos aqui fazer uma coisa assim, bastante simples, mas que eu vou perguntar e vamos ver como é que se analisa a cinematografia de um filme. Então, entramos na história mesmo. Essa coisa anterior é para ter uma terminologia, uma série de conceitos, porque é para quê e como nós somos. Então, a primeira approach, ou acercamento, que nós temos a um filme é percebê-lo como um todo. E aí, se vocês estiverem lendo o PowerPoint, você vai ver que tem essa palavra Gestalt, que é uma palavra em alemão que quer dizer forma, né, em alemão. Mas aqui está, por síntese, e vamos ver o que é isso. Vamos pensar, nós fazemos as imagens e os nossos filmes e a nossa cinematografia, a nossa fotografia para espectadores. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que perceber é isso, quer dizer, o nosso dever não é para os críticos de cinema, nem é para o diretor, nem é para o produtor. Como artistas, entende? Nós estamos fazendo, a entrega final é para o espectador. Agora, então vamos considerar o espectador como um leigo, como uma pessoa que não é profissional, que entra no cinema, que vê uma novela de televisão ou qualquer tipo de cinematografia, é uma pessoa que vem ali atrás de emoção, de entretenimento, de informação, uma série de coisas. Olha, por que eu estou dizendo que você vê a coisa como um todo? Se você pensar que um longa-metragem hoje de 90 minutos ou de 120 minutos tem pelo menos 1.200 cortes, ou seja, 1.200 segmentos, planos que são cortados daqui para lá e que são ligados uns com os outros. Ué, mas quando você sai do cinema e diz um leigo ou um espectador diz assim, gostei dessa cinematografia, olha que imagem interessante. Esse sentimento não é de um plano, de um take, de uma coisa. É desse fenômeno de que você, em 1h30, você recebeu uma emissão de 1.200, 800 a 1.200 imagens, mas você tem um sentimento global dessa história. Isso é a Gestalt. Então, já eu falo sobre a Gestalt, mas esse sentimento eu chamo a atenção de todas e todas aqui para que a gente faça um exercício de entendimento disso, porque você vai ver que isso é, na verdade, o nosso guia final de como nós conseguimos essa percepção final do que nós fazemos. Porque as pessoas não estão analisando plano a plano, não estão analisando aqui é uma grua, ali é um Steadicam, isso foi feito com uma Panavision, aquilo foi feito com uma lente de design. O espectador não está interessado nisso, nós estamos interessados nisso. O espectador não. E nós fazemos isso para eles e para elas. Então, seria muito importante que nós comecemos a entender
essa situação, essa colocação de Gestalt. Então, o que é Gestalt? Gestalt é uma escola da psicologia que foi desenvolvida no começo do século passado por psicólogos austríacos e alemães, não é? E que teve uma enorme importância. Não foi desenvolvida para cinema, para isso que eu estou dizendo, não. Não, eu quero trazer a Gestalt como uma forma de entendimento de coisas muito importantes que nós vamos ver depois. Então, aqui é colocado, entendi entre aspas, que é uma teoria da percepção onde o todo é maior do que a soma das partes. A Gestalt, o conhecimento disso, porque, na verdade, foi estudado como nós vemos a coisa, como nós percebemos as coisas e como recebemos certos tipos de informação. Então, eu acho que em espanhol isso se chama tela de juízo, é uma percepção total, assim, que você tem de qualquer coisa. Por exemplo, quando você olha um carro, você olha uma Ferrari, que carro interessante, que carro lindo, entende? Mas só que o carro tem, sei lá, 15 mil peças, entende? Diferentes, de formas diferentes, ergonômicas, automotivas, de design, enfim, você olha um avião, pô, que maravilha. É a mesma coisa, você olha um filme e você tem uma sensação. Eu não estou falando da sensação dramatúrgica, dramática, ou a informação que um filme contém. Eu estou falando da percepção cinematográfica, desse conjunto, dessa quantidade de planos que você tem aí. É isso? Então, a Gestalt ela teve uma importância muito grande, inclusive, no desenvolvimento e do conhecimento da língua. Você vê uma palavra como casa, 4 letras. Se eu escrever casa e você vê essa palavra, olha o que te vem na cabeça. Não é isso? Então, uma série de coisas como essa, você vai ver que o ser humano e a nossa cultura tem a tendência de agrupar uma série de coisas e fazer um julgamento final global, junto, entende? Total. Isso é o sentimento que vocês podem saber que vai passar para o espectador. Eu, pessoalmente, quando entro no cinema, eu me desligo de ver as coisas que eu entendo como cinematografia. Evidentemente que você vê uma câmera se elevando de um plano maior do que a dimensão humanoide. No meu tempo era grua, agora são os drones, e os drones estão por aí tudo. Enfim, mas você sabe quando é uma câmera na mão, você sabe. Isso não me importa a menor coisa. Eu, quando entro no cinema, eu pessoalmente me entrego e deixo que as imagens, as informações fluem. Depois eu vou pensar, entende? Como é que, se aquilo me chamou a atenção, o que está acontecendo ali? Por que veio para mim? Então, agora nós vamos entrar no que a gente poderia chamar de engenharia reversa, né? De revertimento da engenharia. Nós temos uma coisa que tem muitos elementos, opa, vamos tentar analisar como essa história foi feita, não é isso? Então, aqui começa essa história do método. Eu vou passar. Então, agora, o segundo approach, o acercamento, que é o método analítico. O primeiro é esse sentimento. Gostei do filme, o filme é assim, você adjetiva o filme, você adjetiva a fotografia e tal. Agora, vamos ver como é que essa história foi construída, como é que esse filme foi construído. Então, vamos usar o processo de engenharia reversiva. Assim, agora nós vamos analisar como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu selecionei uma série de elementos. Vocês podem adicionar elementos que são importantes para vocês e vocês vão ver que certos elementos que eu coloco aqui não têm a menor importância para uns, têm importância para os outros.
Mas esses elementos... perdão, eu esqueci de dizer uma coisa sobre a Gestalt. Todo aluno meu é levado a estudar um pouco sobre a Gestalt, e eu diria que vocês, por favor, o façam, porque na Gestalt, você estudando a Gestalt, você vai ver quais são os processos que levam a você ter esse sentimento globalizante. Então, existem dois, então, que, na verdade, são os elementos que vão ligar esses 1.200 planos e te dar uma informação final. Geralmente, é a repetição de certos elementos, não é isso? E a continuidade de certos elementos. Ou seja, essa repetição ela vai criar o que se chama de unidade, vai criar uma unificação. Então, você vai ver, depois que a gente falar nos elementos todos, ou são alguns, eles são essa cola que vai... A cinematografia meio que vai desaparecendo como obviedade, com coisas que estão de um plano e outro, e ela vai passando, ela vai se unindo, e você vai ter esse sentimento já. Isso, geralmente, em arte, se chama unidade visual. Ou seja, se você pegar um quadro de Van Gogh, olhar o quadro, ou você cortar o quadro em 4 ou 8, não vamos cortar o quadro de Van Gogh, por favor, mas se você pegar um dos pedaços de um quadro de Van Gogh, você vai ver que naquele trecho é uma repetição de elementos que estão em outros trechos. Em cinematografia, você vai ver que tem certos filmes em que os autores cinematográficos eles vão tirando certos elementos, eles vão separando certos elementos e colocando ênfase naqueles elementos. Entende? Isso vai criar uma cola, entende? A glue, né? Uma coisa que liga essas coisas e, no final, você diz, esse filme é assim por causa disso, por causa daquilo. Então, porque se você não tiver uma unidade visual num trabalho cinematográfico em que contém 1.200 cortes, 800 planos, você não tem uma unidade visual, você não vai ter uma gestalt, você vai ter uma salada visual. Ou seja, as coisas vão acontecer e você perdeu o controle de tudo, ninguém vai gostar daquilo. Acredite. Então, passei aquilo, desculpe, porque eu tenha passado sem colocar essa ênfase nisso. Então, o segundo approach, o acercamento, então, que é agora para nós, profissionais ou artistas, aquilo que nós queremos saber se uma coisa está bem ou não está bem, se é própria ou não é própria, nós vamos fazer agora uma escrutinização, nós vamos analisar. Então, vamos separar certos elementos que eu encontro importantes, mas vocês podem discordar, ou podem colocar, ou inclusive me escrever, Afonso, você esqueceu desse elemento. Então, elementos de cinematografia. Então, eu vou colocar um slide aqui, não se assustem com isso, mas ele é muito interessante, é verdadeiro, é exagerado, mas é verdadeiro. Não sei se vocês já viram isso na internet, mas o que passa na cabeça do diretor de fotografia? 1.000 coisas que tem que ser considerado. Aqui tem uma série de exageros e eles depois vocês vão observar aí, leiam com cuidado, está em inglês, e isso pertence a alguma pessoa, mas tudo isso aí é verdade. Mas que você não usa há certo tempo. Eu separei alguns elementos que eu acho de extrema importância, e vamos começar por eles. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu faço com meus alunos assim, a quem disser a primeira coisa que nós vemos, eu dou um prêmio, alguma coisa.
ninguém acerta esse. Às vezes acerta. Não é óbvio, é óbvio, tão óbvio que você não vê. Então, eu agora vou começar a colocar os elementos que eu acho importantes. Então, esse elemento parece que é totalmente invisível, porque é tão cultural que ele desaparece em relação a nós profissionais, que é o seguinte: é o formato da tela. Não é isso? O formato da tela, ninguém responde isso, mas é tão óbvio. Pô, a tela está 1:33, está em HDTV, ela está em CinemaScope. Qual é o formato? É o formato europeu. Mas quando você estabelece esse formato, que hoje em dia, digitalmente, você pode trocar e fazer quadrado, pode fazer uma linguiça, uma coisa longa, ele vai determinar uma série de linhas que vão impor enquadramentos, composições e tudo. Mas aí vai. A segunda coisa, que não é um elemento cinematográfico, mas talvez seja a coisa mais importante, já é a discussão do que nós chamamos o plano. Isso é um relacionamento com o diretor. Isso daí é um dos momentos mais importantes na criação da cinematografia. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos contar essa história? Existem diretores e diretoras que têm uma formação maravilhosa, que entendem isso, chegam para você e falam: ó, nós vamos fazer isso aqui, é um plano assim, assado, e vamos fazer dessa forma. Tem outros diretores que têm uma compreensão totalmente literária do roteiro e querem ouvir os sons, às vezes, das palavras e criam o drama, ou conhecem somente interpretação dos atores e atrizes, o que é da suma importância e da função deles, não é sua. Mas como nós vamos transmitir, como nós vamos fazer a tradução do literário para o visual, é uma coisa que se faz entre o diretor e a direção de fotografia. Então, descobrir e discutir o plano é a coisa talvez mais importante e mais inicial. Vamos nisso depois, porque eu vou entrar em umas coisas. Depois que se cria o plano, nós vamos criar um enquadramento. Você vai ver que enquadramento não é plano. O plano, a discussão, a teoria sobre o que é plano, porque é o primeiro elemento do cinema mesmo, que vai repetir, vai mudar de plano e vai encadear os planos todos, não é um enquadramento. E depois, não é a composição, porque a composição é alguma coisa que são objetos ou imagens em relação ao enquadramento. O enquadramento é a escolha, talvez, a proximidade, é um plano geral, é um plano próximo. A gente fala nisso rapidinho depois. Objetivamente também as lentes, não é? A escolha das lentes. Você escolher uma lente, não é uma coisa importante. Você vê que o olho humano ele só tem um tipo de perspectiva. A humanidade, quase que estatisticamente, tem uma limitação quando a gente chama de atenção, não é a visão periférica, essa visão que a gente usa para perceber, como vocês estão tendo em relação às telas dos televisores, os teus laptops, ou como vocês tenham visto. Vocês estão prestando atenção a alguma coisa. O ser humano só tem esse tipo de lente, digamos, essa lente fisiológica, biológica, que cria um tipo de perspectiva. As lentes de cinema são elementos que mudam a perspectiva das coisas, que podem servir como elementos de criatividade, de expressão, não é isso? Fazer de um jeito ou de outro. O foco e a profundidade de campo são elementos absolutamente, que são exigidos. Existem, talvez, dois elementos
que nem o leigo, o espectador comum, não admite que estejam errados. Um é o foco, e depois você vai ver mais tarde que o contraste é outro. Entende? Qualquer pessoa percebe que uma coisa está fora de foco e incomoda, a não ser que esse foco ou desfocado seja parte digamos, da linguagem mesmo de mise-en-scène, da direção. Você pode usar a mudança de foco como uma forma de expressão, ou a profundidade de foco, ou shallow focus, o foco curto, você pode usar. São 13 elementos que a gente tem que mais ou menos saber. Os ângulos, não é? Os ângulos pressupõem pontos de vista, formas que estão sendo vistas, como você está vendo um objeto, uma outra pessoa, causam extremamente distorções quando são feitas erradamente com a figura humana ou com o rosto humano. São coisas que têm que ser percebidas. A iluminação, evidentemente, que é uma arte nossa, uma arte de poder enorme, de criatividade, talvez até a maior. Contraste. O contraste, existem 2 tipos de contraste. Depois a gente vê isso rapidamente, eu vou repetir isso de uma forma um pouquinho mais profunda e explicando uma série de coisas. Mas o contraste, se não houver numa sequência um controle de contraste numa conversa ou elementos, numa sala em que você já entrou e você está dizendo que está ali, se você começar a mudar de contraste, o espectador não gosta. O contraste, às vezes, é técnico, que é dado por colorimetria, a medição do ponto preto mais preciso e o ponto branco mais preciso. Se você mantiver uma disciplina de uma série de coisas, você consegue, porque você está repetindo esses pontos de contraste. Aí, o contraste, talvez, seja o elemento em que você mais liga um plano no outro. E aí, claro que o contraste é feito com uma boa iluminação. Não confundam contraste com brilho, com falta de exposição, entende? Com a imagem mais escura. Não, é uma relação de brancos e pretos, valores de brancos e pretos que tem que se repetir para você ter essa sensação de que as coisas estão ali juntos para criar semelhança. 10, eu coloco o elemento da cor, que é um elemento extremamente complexo, mas é um elemento de uma dramaturgia, de uma dramaticidade muito importante, muito grande. Claro que o movimento de câmera não é de uma expressividade incrível, não é? Isso aí você cria expressões, você cria uma série de coisas, não preciso dizer isso. Hoje em dia, a presença de efeitos visuais que se tornam cada vez mais comum nas imagens cinematográficas, porque hoje em dia, se uma produção melhor, uma produção que você tem um controle da cinematografia, às vezes você está filmando contra o céu, a câmera está parada, você muda o céu, né? Você põe um céu nublado, ou você põe um céu tempestuoso, você cria um drama com a câmera parada em movimento. Hoje isso dá uma simplicidade danada. Ou então, o que se chama compositing. Você filma com green screen e você leva a pessoa para onde você quiser, com um grau, entende, de verossimilhança e de credibilidade incrível. Enfim, então, hoje, eu acho que o efeito visual, que geralmente é feito por eletrônica, digitalizado, é de suma importância, por menor que seja. Às vezes você muda uma coisinha, ou tem um cabo lá que apareceu, um pedaço de um refletor que ficou no meio da cena, você vai lá e tira aquilo. Isso é efeito visual. Isso é muito importante. Aqui está faltando até 2 que me lembrem, que é frames per second, que é a cadência da câmera
quadros por segundo, porque você pode mudar, às vezes, simplesmente um gesto de uma pessoa, o se lançar, ou você perpetuar mais uma coisa que é extremamente, enfim, rápida, você quer diminuir a cadência, frames per second, a cadência da câmera, e você tem o elemento final, que é um sinônimo de Gestalt, que é o que maior parte de nós tentamos conseguir para fazer a unidade visual, que é o look. O look é uma palavra em inglês, eu não sei se nossos hispano-americanos, colegas latino-americanos, usam isso, mas é um anglicanismo que a gente chama, isso looks like, então a gente fala o look. Mas, na verdade, o look é uma forma em que você juntou esses elementos todos, você conseguiu criar uma coisa que é vista como tal, não é isso? Então, esses são elementos que eu diria que servem para você analisar uma imagem num monitor quando você abre câmera, não é isso? Ou então, você quiser analisar um filme, você vê um Blade Runner, uau, que maravilha! Então, como é que esse Blade Runner foi conseguido? Quais são os elementos importantes? O que ele juntou? O que ele fez para conseguir, não é? Esse sentimento, entende? Esse prazer estético que dá a quem tem essa sensibilidade visual e artística. Vamos ver, não é isso? Vamos ver quais são os elementos. Ou então, você vai começar a rodar uma cena, não é isso? Você encontra que tem uma estranheza nessa imagem. Então, eu não sei se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o PowerPoint, mas eu estou bem enquadrado, eu tenho o headroom, entende? Não há muito espaço, eu me enquadrei bem. Mas, às vezes, o operador de câmera faz uma coisa que você percebe que não está certo aquilo. Então, você começa a escrutinizar, entende? Com uma memória, ver o que está errado. Na maior parte das vezes, um elemento desses aqui não está sendo bem feito, bem realizado. E o contrário é o seguinte, que é a construção, a construtividade do look, como é que você vai fazer isso? Então, você vai ver, e aqui começa uma coisa que é própria do curso mesmo, eu uso alguns filmes, entende, que são considerados, entende, são aclamados internacionalmente, reconhecidos na história do cinema, como exemplos de percepção desses elementos. E vocês vão ver que, na maior parte desses filmes, um elemento desse foi usado como ligação durante todo o trabalho, a parte deles. Então, vocês vão ver também que existe em Bauhaus, que é uma escola de construção visual, algumas palavras que eles usam, que você já deve ter ouvido. Menos é mais. Ou seja, quando você mexe com menos coisa, entende? Ou você seleciona alguns desses elementos como principais e você vai selecionar como? Você vai ver que aquele elemento é próprio para aquele roteiro. Então, eu vou usar mais esse elemento, eu vou cuidar mais desse elemento, eu vou pôr mais ênfase nisso. Se é contraste, se é o movimento, se é a cor. Então, eu vou trazer isso. Então, nesse curso, eu vou mostrar aqui para vocês como exemplo como é que essa discussão é levada. Evidentemente, esse curso é um curso de várias semanas em que nós vamos usando para analisar vários filmes e os elementos deles. Então, eu criei uma série de
títulos de filmes que estão aqui rapidamente, mas eu vou pular porque a gente vai ver um por um. E a escolha, vocês podem escolher outros ou dizer que não. O formato da tela, Lawrence da Arábia. É um filme de 1962, talvez vocês conheçam ou não. Se não conhecerem, por favor, vejam. Mas é quando foi, talvez, um dos maiores, os momentos mais importantes do ver grande, do ver o cinemascope, entende? Quando as lentes cinemascopes começaram. Não foi o começo do cinemascope, é um de 62, eu acho que as lentes de cinemascope são dos anos 50, desenvolvido pela Panavision, mas é um filme que foi feito em 70 milímetros. Eu uso ele, é uma produção extraordinária. Eu tenho aqui o trailer, mas não vou passar porque existe um adiantado das horas e as pessoas estão há muitas horas vendo isso. Vocês procurem o trailer de Lawrence da Arábia, que inclusive foi remasterizado, tem cópias maravilhosas digitais dele. Aqui está o trailer, não vou passar agora. Opa, e passou. Bom, o formato da tela, também vou passar rapidamente. No começo da cinematografia, do cinema mudo, e até há muito tempo, foi usada essa proporção 4:3, onde é a proporção entre a linha horizontal e a linha vertical. Hoje em dia, o formato que é imposto pela televisão HD, para onde a maior parte dos nossos produtos vão, é o 16:9, não é? Depois, existe uma outra forma de medir o formato da tela, que é colocar essa relação. O formato da tela é também conhecido em inglês como aspect ratio, que é uma relação entre a unidade vertical, que se diz 1, e o tamanho, a proporcionalidade do segmento horizontal. Então, você vê que aqui o 2,39, que é uma medida de um tipo de lente anamórfica de entrega cinemascope, 1,85, que o cinema americano sempre usou como formato dele, né? É isso, vamos passando, eu não vou aqui. O plano. O plano, eu uso esse filme que é muito chocante, que ofende, às vezes, a sensibilidade de muitas pessoas, apesar de ser um drama muito forte, mas que tem uma quantidade, entende, de uma criatividade de planos, entende, que eu acho muito importante, eu uso para exemplificar isso. Nós discutimos isso. A história do plano, eu vou colocar até de uma forma anedótica, uma brincadeira aqui. Mas o que é o plano? O plano é o começo realmente do cinema. O plano é a tradução visual de um texto, de um roteiro, guiado por um diretor ou por uma diretora. Então, lá para os anos 1937, teve um crítico, diretor chamado Béla Balázs, que é um húngaro, que escreveu um livro sobre o plano, sobre a reflexão, porque no começo vários criadores, entende, criaram a montagem, entende, Pudovkin, Kuleshov, Eisenstein, entende, toda essa galera, aquele americano que é extremamente racista, esqueço o nome agora, Nascimento de uma Nação, né? São elementos, entende, de que as pessoas pensavam, peraí, não são os irmãos Lumière que criam o plano, entende? Os irmãos Lumière criaram a mostrar a mecânica, a maravilha, a mágica da reprodução do movimento das imagens. Mas contaram uma história, Griffith, aliás, o americano, que tem a formação dessa história, de contar a história. Então, o plano é muito discutido. O que é o plano? Então, se vocês um dia tiverem tempo, quiserem perceber mais, entrem nisso também, porque é o relacionamento com a direção. E é onde você
entende? Consegue se entender mais e talvez criar mais, quando existe essa identificação do diretor com o diretor de fotografia junto com direção de arte. Muito bem, eu vou colocar aqui uma anedota. Vamos ler um trecho de um roteiro. João das Neves, né, John Smith, está morrendo de sede no Vale da Morte. O Vale da Morte é um vale ali na Califórnia, 100 metros abaixo do nível do mar, é quente pra caramba. A pessoa morre se não tiver água. Então, eu vou fazer uma tradução de um plano que foi criado. Aqui está o plano. Se vocês observarem, a cor, é a cor do deserto. Como é que está o enquadramento? O enquadramento está bem, não tem muito céu, está mostrando as areias, entende? E a cor tranquila, olha lá, montanhas bem quentes e tal, areia amarelada, está tranquilo. Isso é um plano próprio? Existe uma propriedade aqui no plano para o que foi feito no roteiro, que o João das Neves está morrendo de sede. Não, entende? Então, o plano não é enquadramento, o plano não é composição, o plano não é nada, o plano é o elemento de contar a história. Se você não tiver um plano bom relacionado com o diretor, se vocês não construírem um bom plano, não importa se a fotografia seja perfeita de outras formas, cor e não se entende. Pois você não vai contar a história. E o sucesso da carreira de uma direção de fotografia só vai quando o filme é bom. Você pode fazer uma fotografia maravilhosa para um filme que não sabe contar a história, aquilo fica no esquecimento. Acreditem em mim, por favor. Aqui é um plano melhor. Por quê? Porque você está vendo o João das Neves aqui. Entendeu? Quer dizer, isso aqui é óbvio, uma brincadeira, entende? É uma anedota, mas você está vendo que você não pode confundir o plano com o enquadramento. Eu trabalhei com muitos operadores de câmeras e pessoas fantásticas que, tanto quanto os gaffers, os iluminadores e, às vezes, os operadores de câmera, criam enquadramentos melhores do que você propôs, inclusive. Mas, às vezes, esses enquadramentos são apenas pinturas lindas, entende? Com uma certa propriedade, mas não são bons planos. Então, eu tive já mais do que um operador de câmera que vem me mostrar um enquadramento, mas que não conta a história, ele não liga, porque os planos são ligados. Você está filmando com o diretor, você está montando aquilo, você está dando para o diretor, você está montando para a edição. Então, essa história do plano é uma coisa muito importante. Reflitam sobre isso, eu não tenho tempo para avançar. O enquadramento, eu separei 2 exemplos que são muito interessantes, que usam o enquadramento de uma forma expressiva, inclusive totalmente inusitada. Se vocês forem ver esses filmes, essa série Mr. Robot, a primeira season, ela tem uns enquadramentos que o cara usa para mostrar certas coisas que vão se passar. E esse filme, Ida, não é muito recente, do Pavel Pavlov, ele é maravilhoso nisso. Você vai ver como que as coisas são enquadradas. Então, a gente analisa isso. O enquadramento ele tem nomes, que eu vou entrar nisso, close-up, plano médio, plano de situação, extremo close-up, plano italiano, sei lá, vão avançando. É importante, quando vocês assumirem as produções mais elaboradas e mais sofisticadas, que, se possível, usem visores que se acoplem às próprias lentes, porque as lentes têm percepções totalmente diferentes de certos aparelhinhos que nós temos, que só tem uma lente. Até aqueles visores antigos de diretor,
mas que não mudam a perspectiva das lentes. Então, se você quiser ver uma coisa que a câmera vai captar e ter uma certa precisão, use visores que existem, não é isso? A composição, eu separei dois dramas quase bem no ar, entende, mas mais modernos, que usam enquadramento de uma forma. São filmes, a maior parte do tempo, no formato 2:3:5 e tudo, mas que tem enquadramentos extremamente rigorosos, de uma certa forma, para combinar, são histórias vitorianas, geralmente de horror, ou entende, de suspenses ou filmes de horror. Então, é o filme The Innocents, Os Inocentes, do Jack Clayton, e The Haunting, do Robert Wise. A composição do quadro, isso aí é muito tempo. Você tem que estudar um pouco de arte, você tem que ler um pouco sobre isso, existem muitos livros sobre isso, mas existem uma série de coisas dentro da composição, onde está a figura, o objeto em relação ao quadro todo. Mas aqui eu vou mostrar a terminologia de duas coisas que são importantes ou algumas outras coisas. Por exemplo, a distância da cabeça da moça até o teto. Isso aí é uma coisa que cada vez mais se aperfeiçoa. Quanto ar que você tem entre a cabeça, chama headroom, né? Muita gente que é entre esse espaço da cabeça do ar. E a moça aqui, essa mulher, ela está olhando para a esquerda de quadro. E você vê que ela tem um espaço maior, que é um ar também que cria um direcionamento do olhar dela, que tem mais espaço, porque não importa o que está atrás dela. Aqui, esse símbolo aí é também da aquisição, você não precisa desenhar isso, mas tem uma percepção do que se chama segmento de ouro, que é uma série matemática que põe a pessoa num momento que te cria uma beleza. Outra coisa importante na composição e, às vezes, no enquadramento é o corte de elementos humanoides. Por exemplo, você não quer cortar o pé dessa mulher, o pedaço do pé da mulher, porque isso cria uma coisa antropomórfica, que você não gosta que corte. Claro que, quando você chega mais perto, você vai cortando, mas é importante que se deixe de trazer alguns, deixar de cortar certas partes do corpo que, obviamente, vão causar um sentimento desgastante. Mas isso é muita conversa. Então, tem linhas dentro de cada formato de quadro, e existem várias linhas, né, horizontais e verticais, que, quando você coloca certas coincidências com linhas na frente da paisagem, ou do quadro, ou da roupa, criam algum prazer estético. Então, você vai ver que os filmes mais aclamados, eles têm os operadores de câmera, os diretores de fotografia, colocam as pessoas, entende, em certos segmentos, em certos lugares que são quadrados e tal. Então, olha só, vocês veem nessa foto, por exemplo, o simples fato do vértice do livro dessa mulher tocar no plano de baixo do quadro, apenas tocar, cria um prazer estético. Entende? Isso você pode usar isso a favor ou contra, você pode cortar, enfim. Como eu disse, a composição é uma arte que vem da pintura, da história da arte, tudo que as pessoas vão cada vez mais se cultivando, se aperfeiçoando. Todo mundo conhece esse filme, mas não é por acaso que essas pessoas estão colocadas nesses lugares, ou que o quadro vai parar ali, né? Aí você vai vendo que existe alguma regra. Esse aqui, que é um filme que eu adoro, inclusive porque é um amigo, um assistente meu, Drive, que fotografou, que é um tremendo profissional. Aqui, tudo que eu disse está ao contrário, mas é uma forma também de você criar
um enquadramento inusitado. Depois vocês vão, depois veem os filmes e vocês vão ver por que essas coisas acontecem. Ele quer criar, inclusive, um conflito ali, porque existe um conflito dentro dessa sequência. Então, muitas vezes, vocês vão ver que o ar está exageradamente numa outra parte do quadro. Aqui um enquadramento totalmente simétrico, um pouco fascístico, mostrando assim um autoritarismo aí dessa pessoa e tal, não é? Às vezes a utilização de elementos naturais para criar pontos, você vê essas duas árvores que estão dividindo e estão quase reenquadrando uma coisa mais geral. Então, eu geralmente crio um protocolo de filmagem chamado defina o plano, enquadre e componha, ilumine o quadro. Para lentes, eu estou usando Barry Lyndon para isso, porque ele, evidentemente, você sabe que Stanley Kubrick desenvolveu lentes super luminosas e fez uma das primeiras exercícios de practical lighting, iluminação com as coisas existentes. Então, tem os cenas iluminadas com velas, com candelabros e tudo, mas é uma coisa de lente. Mas talvez existam outras, se vocês tiverem, inclusive, informações, ou pensar em filmes que tenham a melhor utilização de lentes, por favor, me escrevam aí no YouTube, não é isso? Citizen Kane, que é uma maravilha de cinema e de cinematografia, é muito conhecido pelo exageramento da profundidade de foco e composição, evidentemente. Mas existe o foco desde o primeiro plano, uma pessoa muito próxima até o último, entende? O último plano, a pessoa bem afastada. Isso cria também sensações estéticas que são importantes. Atualmente, eu estou usando como ângulos Soikuba, que é uma cinematografia já soviética. Os russos foram lá e fizeram esse filme que tem é extraordinário. Eu aconselho que vocês venham, que vocês vão ver tanta coisa dos ângulos, inclusive muitas coisas de movimento de câmera, que é muito importante. Iluminação, eu acho que tem dois filmes que são pilares da cinematografia moderna. Um é o Seven, do David Fincher, fotografado pelo Darius Conde, em que eu diria que é o noir moderno, não é? Onde a cinematografia, que por muito tempo era muito chapada, muito iluminada de trás de câmera, ele vai e ele coloca os personagens, os elementos nas sombras, que é uma coisa muito difícil de você fazer. Não é muito difícil quando você aprende a fazer, evidentemente é uma métrica de contraste e de iluminação. Mas é um filme, eu considero, tanto ele como o Blade Runner. São dois filmes que são um marco assim de originalidade, de mudança. Não que um filme no ar não existisse antes, mas o filme no ar ele é muito uma questão de claro e escuro e de um altíssimo contraste do que colocar o drama numa zona subiluminada, não subexposta, mas subiluminada. Isso é muito importante, eu acho que a percepção vocês vão concordar quando virem. Em cor, nós escolhemos o Amélie, que é muito cenográfico, mas, evidentemente, ele usa a cor de uma forma totalmente expressiva, de uma forma anedótica até, mas muito, muito própria. E a In the Mood for Love, né, do Christoph Doyle, fotografia linda, muito sensual, entende, que muda muito, a utilização óbvia da cor como elemento de ligação para criar a unidade visual, Gestalt no final.
O Movimento, esse filme é extraordinário, inclusive ganhou o Oscar, o Roger Dickens. O Roger Dickens e o próprio filme, o diretor, que é experimentado, você vai ver que é claro que é um movimento que talvez seja a coisa mais clara, entende, no que eu estou dizendo. A história, não vou contar o filme, mas são dois soldados que têm que sair correndo para avisar um outro batalhão que está em perigo. E é uma história que se passa, não sei lá, em 24 horas. Os caras saem correndo para salvar os amigos. A missão deles é essa. Então, a câmera sai atrás deles. E esse filme, inclusive, é desenhado como se fosse um plano só. Não existe cortes. As coisas passam, as coisas mudam, mas a câmera está meio sempre junto, colado com esses dois heróis e vai permeando. Mas, evidentemente, que é o estudo do movimento. E se vocês virem o filme e depois virem o making-of, vocês vão ver todo o esforço que foi feito para que esse elemento fosse claramente o elemento de contar a história. Não é isso? Porque a história é essa mesmo. Então, não existe coisa mais óbvia aqui. Efeitos visuais é uma homenagem ao Stanley Kubrick, que fez das maiores obras-primas assim, de science fiction, premonitórias, sem digital. Tudo era analógico, foi feito com filme, um trabalho extraordinário, entende, não só de uma beleza plástica e criatividade de tudo. Se ninguém viu, é bom, mas efeitos visuais. É claro que hoje em dia existem milhões de filmes e exemplos de efeitos visuais bem feitos, mas quando eu me refiro às vezes a efeitos visuais, eu gosto da credibilidade. Eu pessoalmente adoro o realismo, o make-believe, a criatividade a serviço de você acreditar e que o espectador entre dentro do filme. Eu não quero que veja cinematografia, eu quero que a cinematografia desapareça até, mas ela invada a nós de uma forma subliminar, não de uma forma óbvia. Você não quer ver a câmera, o movimento de câmera, você quer ver que você é colocado dentro de uma coisa, dentro desse universo. Então, o efeito visual, para mim, é quando eu não vejo o efeito visual. Esse é o bom efeito visual. Existe um filme há pouco tempo chamado Sicário, não é? Que é uma coisa na fronteira ali, tráfico de drogas, é um filme americano, eu esqueço que fotografia, mas eu acho que é o Roger Dickens, que você vê que tem céus extraordinários. Não, aquele céu cinza, aquele deserto ali está sempre ensolarado ali, a fronteira do México, New México com o México. Mas você vê que cada vez que a câmera abre assim, você, nossa senhora, vai acontecer alguma coisa aqui. Nada, isso é sky replacement. É isso. Usa-se o céu como um chroma key, porque está tudo azul, e põe outro céu. Isso é feito com uma técnica, mas tem uma expressividade extraordinária. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Bom, para terminar, os exemplos que eu uso para os estudos, entende, desses elementos na cinematografia mais atual, e eu escolhi 3 colegas que estão realmente assim, são considerados os melhores. Estou falando de longa-metragem, não estou falando que existe artista extraordinário, diretor de fotografia extraordinário, todo mundo, eu adoro os poloneses, brasileiros, entende? Mas existem esses 3 colegas. O Emanuel Lubelski, que é o também conhecido como Tivo, que é um gênio, considerado hoje, talvez, the best ever, o melhor desde sempre. Não foi meu mestre,
Eu tive mestres italianos, Giuseppe Rottuni, que eu nunca conheci, mas acompanhei a cinematografia, e uma das coisas que mais me chamava a atenção era que na filmografia dele não existia um filme igual ao outro. As fotografias eram sempre diferentes. Meu mestre, Ricardo Aronofsky, argentino, não é? Também que eu comecei a perceber cinema vendo dois filmes dele juntos. E por que, que os filmes eram tão diferentes? Porque ele estava usando técnicas, elementos cinematográficos que eram próprios para o roteiro. Não é isso? E aquilo me chamou a atenção, que não é diferente, não era aquilo que eu gostava, não era o amarelo, ou a cor, ou isso ou aquilo, era contar a história, era favorecer o roteiro contado a história. O Roger Dickens, evidentemente, é extraordinário. Não é? E esse holandês, Ruud van Ruytman, que é talvez o mais jovem deles, e tem coisa extraordinária. E aqui, então, eu desdobro os filmes. Roger Dickens, eu pego The Man Who Wasn't There, não é? Que é uma obra noir moderna, de uma certa forma. Esse que talvez seja o primeiro filme de colorização digital mais importante dos Coen Brothers, em que ele muda as cores de tudo, e as folhas que eram verdes passam a ser amarelas, e mudam isso, mudam aquilo. Foi um dos primeiros filmes a serem. Eu acompanhei até, tive num seminário com o Dickens, dando ali nos Estados Unidos, para os colegas. E o 1917, que também é um filme atualmente extraordinário. O Reuter van Ruytman, esse que é lindíssimo, Tinker Tailor é uma obra de espionagem da Guerra Fria. É maravilhoso esse filme, de uma delicadeza, mas cores e tudo de ambiente que vão te colocando num clima tanto de época quanto num clima de espionagem, não é isso? A Hair, que é totalmente diferente, né? Não tem uma coisa a ver com outra, né? Que é muito moderno, que usa diferentes geografias que não tem nada a ver, filmaram em Shanghai e juntaram com Downtown LA, e pô, é extraordinário. E practical lighting, muita coisa, você não vê luz, você não vê totalmente iluminação. É uma coisa de uma criatividade e te transporta para um universo. Dunkirk, não é? Que é um filme recente feito com cinematografia fotoquímica, captado, acho que 70 milímetros, sei lá, mas é extraordinário. E aí o Tivo, que faz coisas absolutamente inusitadas, né? Quer dizer, ele tem uma filmografia enorme, mas eu me encanta a você ver um filme, e Tupamã também, não é? Que é um filme feito praticamente com a câmera na mão, com os amigos, numa praia, numa produção que você vê. Ela é extraordinário, entende o que ele faz. Né? E tem outros, né? Birdman e outras coisas que são incríveis, mas Children of Men, que é também planos extraordinários, a relação dele com o Alfonso Cuarón é extraordinária, e Gravidade, que tiveram o Oscar, que também é de uma beleza de iluminação e uma propriedade de as pessoas no espaço e luzes fora da atmosfera e tudo. É impressionante. Então, aqui tem outras coisas que é a organização da aula, e aqui tem uma lista de tudo. Muito bem, eu encerro aqui o PowerPoint. Espero que eu tenha trazido para vocês alguns elementos para pensar. São elementos simples, entende? O método é esse: analisar, usando certos elementos, vocês mesmos usem os elementos que vocês acharem próprios para as histórias que vão ser contadas a partir de um roteiro literário, relacionamento com o diretor, mas a conceptualização, o design, entende? Não são coisas que você faz na hora do set,
Isso é uma coisa que, por isso que eu, de uma certa forma, eu acho que cinematografia é design. É uma coisa que você, alguém te pede isso aqui, o roteiro te pede isso, você vê, opa, o que é isso aqui? O que elementos que eu vou usar aquilo e usa esses elementos com composição. E depois desenha, entrega. Eu estou me alongando muito, eu sou, por ser um falastrão, falar muito, mas estamos chegando aqui ao final, mas tem algumas coisas que foram perguntadas. Ao vivo, pergunta: como considerar a composição da imagem em movimento em um personagem que está em constante movimento? Muito obrigado. Olha, isso vai muito do roteiro, mas, evidentemente, o que eu diria, uma pergunta muito boa, é que existe uma organicidade. Primeiro, aqui, o que a gente tem que descobrir numa pessoa que está sempre em movimento é o plano. Espera aí, o que é aqui de expressividade? Por exemplo, vocês estão vendo que eu uso minhas mãos e tudo. Então, você não precisa enquadrar minha perna, não precisa enquadrar minha cintura, porque a zona de expressão é meu rosto, meus olhos, minha boca, meu olhar, o movimento da cabeça e minhas mãos. Então, o que tem a expressividade naquele plano? Por que você quer seguir? Você quer seguir ele numa expressão, digamos, de medo, mas de movimento, de uma coisa que vai acontecer? Você está no plano mais próximo, você está no enquadramento mais próximo, e você mantém essa organicidade que é pedida pelo roteiro. Algumas perguntas, às vezes específicas, você tem que considerar que filmar é reprodução, maior parte das vezes, de uma realidade existente, física, não é isso? E quantas luzes, e quantas iluminações, quantas imagens você pode tirar de uma coisa dessa? Às vezes é difícil de responder. O que eu acho é que você tem que ter uma precisão nisso. Não é isso? Quer dizer, essa pergunta é isso. Procura descobrir com o seu diretor, com você mesmo, pela análise, assim, quais são os elementos que estão assim. Por exemplo, se a pessoa está correndo, de repente é um plano mais médio, entende? Você vai ver a passagem correndo. Tá? A pessoa está se movimentando, qual é a parte da pessoa que vai criar mais expressividade para aquilo que está sendo contado. Então, pode ser um plano médio, pode ser um plano tudo. Mas, nessa pergunta também, eu colocaria de novo. Você quer ver o sentimento dos atores e atrizes fazendo sua performance. Você não quer ver a operação de câmera. Entende? Para mim, quando eu começo a ver a operação de câmera, eu não vejo mais o drama. Entende? Então, você está fazendo uma publicidade da Steadicam, ou disso, daquilo. Entendeu? Quer dizer, eu volto a dizer que é uma pena dizer isso, que o nosso trabalho tenha que ser invisível. Eu acho que a boa cinematografia ela é tão invisível quanto o som, que é a segunda coisa mais importante que tem, que é audiovisual. Os dois se complementam. Mas a invisibilidade das máquinas e dos processos é muito importante para você criar essa credibilidade. Eu não estou dizendo que isso seja uma regra, eu estou dizendo que isso eu estou dizendo porque eu, particularmente, sempre gostei de trabalhar em peças que são realistas. E o realismo pede isso, para o desaparecimento dos meios, entende? E ficar a imagem. Não sei se eu respondi, perdão. Deixa eu ver outra aqui. Pergunta. A pergunta: como você vê o trabalho no cinema digital com relação à época do cinema película, com a relação do trabalho de direção de fotografia? Bom, grande pergunta. Minha carreira,
a maior parte dela foi de película, foi de negativo. Então, o que se chama de cinematografia analógica, tá? Isso aí, por enquanto, é imbatível. Apesar de que, mesmo eu hoje acabei de ver uma câmera, que a gente não pode falar muito dela, mas eu acabei de ver na demonstração na Cinema ABC22 uma câmera com 17 stops de dynamic range. O que quer dizer isso? É que essa câmera e as câmeras estão chegando para o dynamic range, que é da visão humana, que é de 21 stops, que hoje se consegue fazer demonstrações de HDR, que é o HDR, é você pegar uma imagem de 15 stops, entende? E você transformar em 21 stops. Isso é uma mentira. Você vai mexendo no contraste, numa boa sistema digital, e você tem a impressão que você tem 21 stops. Não tem, mas tudo bem, porque uma das coisas importantes da cinematografia é essa mentira que você faz, porque inclusive, cinematografia é uma mentira. Você já está tudo movimentando. Mentira. É quadro a quadro, você vê que é tudo paradinho. Então, esse tipo de mudar a percepção, de você passar a história, mas não passar o processo, para mim é fundamental. A cinematografia digital vem cada vez chegando mais próximo da cinematografia analógica. Mas o filme em si ainda é o melhor sensor, porque você pode chegar a passar, inclusive, a latitude do filme, que era 16 stops, o último negativo bom que foi construído, e a resolução de um filme negativo, se você fizer um relacionamento entre pixel e grãos, o negativo colorido tem 16K, e o negativo preto e branco, que tem uma granulação menos complexa, tem 24K. Não é isso? Então, só que nada vai chegar perto por muitos anos ainda, talvez na minha vida, mas quem sabe na vida de vocês sim, ao que você vê com o olho humano, porque a beleza dessa história toda está na visão humana, que é uma coisa que eu aconselho que se estude, que é muito importante também. Não é? Hoje em dia, os processos. Agora, a cinematografia analógica, para mim, o que me interessa ainda é o filme como sensor, o negativo. Para dizer a verdade, nem cópia, nem o resto do processo interessa mais, porque a indústria deixou passar isso por muito tempo. A mecânica dos projetores de filme que arranhavam tudo, que trepidavam a imagem, hoje uma projeção digital, sinceramente, ela é muito melhor do que eram as projeções. Não estou dizendo que o filme analógico e a print analógica, a cópia analógica, não tiver a sua beleza. Tinha. Mas para a indústria não serve mais. Eu acho que o que ficou foi o negativo, entende? Da parte de filme. Mas o negativo é extraordinário. Tanto é que você entenda que o digital é, na verdade, somente um meio, porque o negativo ele captura a matéria, a luz é analógica, não existe luz digital. Existe a transformação, a análise do analógico para o digital, depois, quando você projeta, passa no analógico. Mas a matéria, a luz, que vem no original e entra no negativo, qualquer frequência de luz fica no negativo, inclusive coisas que você não vê, como as infravermelhas, como as ultravioletas. No digital, não. Só entra o espaço de cor para aquilo que aquele sistema foi desenhado. E hoje o melhor espaço de cor é o ACES, desenvolvido pela academia. Mas não vamos nessa. Deixa eu ver mais perguntas. Que lindas perguntas. É muito bom. Afonso, obrigado mais vezes pela vida. Muito obrigado. Então, são cumprimentos, eu fico também agradecido de algumas pessoas.